Boa noite. Ah. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma mesa. Essa mesa Serra Grande. Ai, que tal. Obrigada. Muito obrigada. Desculpe, estou mal não das pernas, não, estou mal da perna, mas estou muito contente de estar aqui. Muito obrigada. Gente, Ai. queria rapidamente dizer que essa mesa tem interpretação em Libras e queria apresentar os nossos mediadores, entrevistadores, a Rita Palmeira, que já esteve aqui hoje, crítica literária, editora da revista Novos Estudos, e o Miguel Del Castilho, que é também nosso autor convidado, que vai falar amanhã às 17 horas aqui nesse teatro e que cuida da Biblioteca de Fotografia do IMS também. Obrigada. Tá vendo? Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui, junto com Miguel Del Castilho, conversar com a mais literária das fotógrafas brasileiras, a também cineasta Maureen Bizilhar. Obrigada, Fernanda, mais uma vez, pelo convite. Bom, o trabalho da Maureen com a literatura e com os livros é tão importante e longo que ela poderia tranquilamente já ter estado aqui antes. Em 2004, quando a Flip homenageou Guimarães Rosa, em 2006, quando foi a vez do Jorge Amado, ou ainda em 2012 ou 2015, com Drummond ou Mário. Maureen tem relação estreita com a obra de todos eles, assim como teve com a de outros dois escritores que já estiveram neste palco, o Ariano Suassuna e a Adélia Prado. A João Guimarães Rosa, de 1969, A Visita, de 1977, a partir do poema homônimo de Drummond, O Cão Sem Plumas, a partir do poema do João Cabral, de 84, Decantando as Águas, o Turista Aprendiz Revisitado, Diário de Bordo, que é de 85, também dialogando com o Mário, de Andrade, Chorinho Doce, de 1995, com poemas de Adélia Prado, e Bahia Amada Amado, de 96, com textos de Jorge Amado. Todos esses fotolivros são de Maureen Bizilhar, que carrega consigo esta particularidade, a de ser uma fotógrafa que encontra nos livros o seu suporte privilegiado. Mas eu falei para ela e para o Miguel que eu suspeito que o melhor momento para ela estar aqui fosse mesmo este, numa Flip que homenageia Euclides da Cunha. Seus Sertões, Luz e Trevas, que está ali, daqui a pouco a gente mostra, de 1982, e agora relançado pelo Instituto Moreira Salles, é tido por ela como seu livro mais atual, bem acabado e forte. É o seu favorito. Maureen e a Flip construíram, sem saber, um traçado de equivalências, para usar a palavra a que Maureen recorre para descrever seu trabalho. Por tudo isso, eu diria que temos todos muita sorte de testemunhar esse encontro tantas vezes adiado. A Maureen nasceu na Inglaterra em 1931, veio ao Brasil com 21 anos e por aqui ficou, tendo se naturalizado 10 anos mais tarde, em 63. Migrou da pintura para a fotografia, mais ou menos ao mesmo tempo que se tornava brasileira, e essa é uma informação importante. Trabalhou como fotojornalista para a revista Realidade por bastante tempo, o que lhe permitiu viajar bastante pelo país. Um trabalho seu não ligado à literatura e que merece destaque é o projeto desenvolvido na década de 70 com os índios do Xingu. Disso vieram exposições e publicações, como Xingu, Território Tribal, em coautoria com os irmãos Vilas Boas, além de um documentário longa-metragem, Xingu Terra, filmado por Lúcio Codato. Incansável, a Maurina, de Ariano Suassuna, como ele a chamava,
Foi ainda dona de uma loja, galeria de arte popular, que funcionou em São Paulo por muitos anos, o Bode. De seu interesse por esse assunto, pela arte popular, resultou o convite de Darcy Ribeiro para a criação do acervo de arte popular latino-americana, que deu origem ao pavilhão de criatividade do Memorial da América Latina, inaugurado em 89, do qual ela foi diretora por vários anos. Ela em breve lançará um documentário, longa também, sobre seu trabalho, chamado Equivalências, Aprender Vivendo, com edição de Felipe Lafay e direção dela. Bom, para começar essa conversa, eu passo a palavra ao Miguel, que conhece de perto a obra da Maureen. Ele é não só responsável por essa nova edição, de Sertões, Luz e Trevas, como o curador da exposição Fotografia e Literatura nos livros de Maureen Bizilhar, sediada no IMS de São Paulo, de outubro passado a março deste ano. Miguel. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui conversando com você, Maureen. Como a Rita falou, você talvez seja a fotógrafa cineasta mais apaixonada pela palavra de que se tem notícia. E você também é uma grande leitora. Então, eu queria saber por que a palavra é tão importante para você e o que na sua vida explica isso. A palavra começou muito cedo, com 5, 6 anos. Porque eu tinha que conquistá-la, no sentido porque já de cedo a gente viajava de um país e outro, meu pai era diplomata. Então, cada vez eu tinha que tentar pertencer a diversas realidades. Essas me criou uma espécie de característica camaleônica. Eu acho que até vou dizer que talvez isso me ajudou um pouco na fotografia. Porque na foto eu não era muito técnica, mas sabia entrar e sair de muitos ambientes. Mas foi difícil. Bom, vamos começar a falar dos livros, então? Você vai querer, a gente mostra? Vamos direto? Primeiro livro em que você, digamos, propõe esse traçado de equivalências é o A. João Guimarães Rosa, né, que tem essa particularidade de trazer já no título a dedicatória. Você pode falar um pouquinho de como foi a sua relação com o Rosa, com esse livro, como isso tem a ver com o momento em que você chega ao Brasil, quer dizer, que você fica aqui, inclusive vai se tornando fotógrafa cada vez mais. Falar um pouquinho disso? O nome que vou poder atualizar hoje, José Olímpio Borges. Uma pessoa que até tem uma revista literária mineira, lançada faz uns meses, chamada Olímpio. Ele me pôs na mão, um dia tem um livro, Grande Sertão Veredas, e me falou assim, bom, não sei se você vai ou não compreender. Mas, sem pretensão, posso dizer que compreendi, porque essas coisas a gente compreende de outra maneira. Mas o que aconteceu? Aí, pouco a pouco, pensei, nossa, seria fantástico de conhecer um pouco essa realidade, que eu não sabia o que era Gerais. Mas então, fiz uma coisa que hoje seria muito difícil. Liguei para Itamaraty, do Rio de Janeiro, ele era ministro da Fronteira, Guimarães Rosa, e pedi uma entrevista. Imagina você que 3 ou 4 dias depois, teve a entrevista. Porque aqueles dias não tinha negócio de mito. As pessoas eram admiradas. Mas você... Você tem uma proximidade das pessoas. Curiosamente, você tinha até mais liberdade. Bom, então fui lá, me recebeu e para, digamos, sintetizar a história, eu pedi, ele me deu um roteiro dizendo, olha, segue esse tronco e vai para as hastes. Então, fui e voltei e trouxe, vou te dar o bastão, e trouxe
umas fotos tamanho postal. E dei para Guimarães Rosa para mostrar o que tinha feito. Eu achei admirável, porque ele não fez assim, nossa, que lindas fotos. Não, não, não. Ele fez assim, deu a volta e me perguntou muitas questões. Quem era, como era, tinham filhos, enfim. E ele me diz assim, eu lhe pergunto essas coisas porque eu tenho saudades. Saudades de voltar aos Gerais. Bom, só para dizer uma coisa que foi realmente muito triste, que quando o trabalho, isso já pulando até pouco, ficou publicado, ele tinha morrido. Mas era uma pessoa extremamente... Ele falou uma coisa, eu acho que você vai compreender os Gerais por ter sangue irlandês. Porque ambas essas populações, digamos, têm uma maneira já de falar poeticamente. Então, Guimarães foi, assim, meu primeiro grande viajante que foi comigo. E eu acho que ele, imagina que coisa fantástica, você ser conhecido a um país com uma pessoa desta criatividade. Então, e aí começaram os outros, pouco a pouco a pouco. Vamos mostrar então as fotos desse trabalho do Guimarães Rosa, por favor. As fotos, vamos ver as fotos. Pensava que era depois as fotos. Miguel... A gente vai voltar a elas. Esse negócio de sintonia é uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Bom, estamos aí. Obrigada. Então, bom, são as fotos. As fotos que eu estou fazendo hoje, eu fiquei meio cansada de madeira de fotografia, uma depois de outra. Então, bolei um negócio que eu chamo de perspectivas, em que muitas fotos criam, é como se quase uma filmagem parada, né? Então, pode passar a próxima. Aqui, à esquerda, foi bem divertido por agora. À esquerda, você vê Manuelzão. Guimarães tinha me falado assim, você começa por André-Xé, porque é lá que ele começou pela grande viagem dele, que inspirou, e eu acho que até inspirou o Grande Sertão, não tenho certeza. Mas aí eu chego no fim de tarde, com os casebres, tem um boteco, eu entro, o que a moça está fazendo? Aí eu expliquei, a moça está esperando um Manuelzão. Está com sorte, porque parece que ele tinha chegado da fazenda onde ele trabalhava para um crisma. Bom, eu só sei que dormi num lugar extremamente simples, com uma simplicidade da simpatia. Bom, aí, 5 ou 6 da manhã, eu me acordo. Lá vejo o Manuelzão a si mesmo, aguardando, sem uma palavra, a foto. Então, o curioso vou só fazer uma menção que eu acho interessante. O Manuelzão, através, naturalmente, do livro Manuelzão e Miguelin, ficou muito conhecido. Eu conheci ele 20 anos depois, ele falava assim. Então é curioso como a fama, de vez em quando, sem estragar, mas cria outra personalidade. Então, a segunda figura lá é a Dona Lila. Também muito interessante, porque esses últimos anos que estava preparando um negócio de filme, essas equivalências, inventei de ir com Fábio Knoll, cineasta, filmava, 50 anos depois, aos lugares visitados. E a Dona Lila, eu encontrei ela. Isso é uma coisa muito, muito rara, é um privilégio. E como já filmava, não era só foto, tem uma cena no filme falando desse reencontro.
Não vou falar mais. Isso. Então, mas, sim, porque o que acontece? Uma vez, acho as coisas são muito curiosas, porque eu acho que faz 2 dias atrás, eu percebi que o negócio... Por quê? Eu acho que alguém me perguntou, um jornalista, por que esses autores? Então eu balbuciei uma coisa, não sabia o que era. Eu fiquei, não, todos eles, sem ser de jeito nenhum escritores regionais, eram pessoas de raiz, cada um trabalhando a partir de onde ele ou nasceu, de onde quer. Então, eu percebi que realmente essa procura desses autores foi realmente, provavelmente, um reflexo que eu tive eu mesmo para raízes. Não? Porque eu tinha muitas, você fica meio adaptivo, não? Então, eu acho que eles foram uma parte daquilo que me deu uma certa possibilidade de ser, se não brasileira nata, digamos, do país, não? Então, isso me deu muita estabilidade. E a coisa seguiu, não? Você quer mostrar de alguns outros autores, desses que você... Podemos ver, eu acho bom. Então, vamos lá. Vai seguindo, Bom, aqui, Jorge Amado. Jorge Amado, a primeira vez que encontrei Jorge Amado foi na época de ouro de Salvador, de um reitor chamado Edgar Santos. Salvador, nos anos 50, era o ponto cultural do Brasil. E, naturalmente, Jorge Amado era a Bahia, Jorge Amado era assim, né? Como nós trabalhávamos para Bahia Tursa, nosso sócio, o Antônio Marcos Silva, a gente fazia postas e íamos muito para a Bahia. Então, com ele, era um relacionamento assim, como vou dizer, uma familiaridade grande, não? A minha filha, por exemplo, foi lá, não ficou família, mas pela proximidade foi. E naturalmente, a Bahia é covardia para quem gosta de fotografar. E especialmente naquela época, não? Então, sabe, foi... mas uma coisa engraçada. Esse livro é o livro que vocês vão ver hoje à noite, amanhã, Sertões. Jorge Amado é o livro que eu fiz incomodamente desse tamanho. Por que isso? Eu digo isso, achei interessante. Porque cada autor tem o seu tamanho. Enquanto, por exemplo, Guimarães e até Euclides da Cunha, você poderia sintetizar a poesia deles com 2, 3 linhas. Jorge Amado, ele escrevia como respirava. E ele contava causos. Então, você pegar uma frase seria amputar o roteiro. Então, eu fiquei muito contente, porque até me atrevi a fazer uma versão em inglês. Não sei como é, mas então, é interessante, quando trabalha com autores, você percebe a característica deles através de pequenas
sintomas, não? E as pessoas às vezes me perguntam, mas como você faz para escolher? É uma coisa intuitiva. Não é que você quer ilustrar, não é uma pretensão de querer ilustrar, mas é tentar elaborar uma sequência de essências, não? Esse ainda na Bahia. Aqui é da Bahia. Você vê como tudo fica assim, quase que cinema. Porque estou nessa agora. Já faz anos que eu não faço fotografia. Faço vídeo, muitos anos. Então, essa aqui. Essa. Você vê a luz. A luz é uma coisa extraordinária. É. Essa aqui. Esse é outro caso. Isso são o que eu chamo as caranguejeiras. Isso, o poema de João Cabral de Melo Neto, Cão Sem Plumas. Isso aconteceu diferentemente. Nessa época, eu já estava na Editora Abril, uma época de ouro no fotojornalismo. Estava na Quatro Rodas e estava na Realidade. E um cineasta chamava Ipojuca Pontes, ele tinha lançado um filme que chamava Os Homens do Caranguejo. Então, Audálio Dantas, figura fantástica que morreu recentemente, a gente viu e falou, nossa, vamos propor essa matéria para a realidade. Então, fizemos, aceitaram, e fomos viajar e fizemos essa. Fomos para Livramento da Paraíba. Não era o Recife do João Cabral, mas muito semelhante. E, ao voltar com essas fotos, foi um momento curioso, porque foi excessivamente, uma moça dessas ficou capa da revista. Foi difícil, porque como é uma época de uma certa censura lá, como não era um Brasil para frentex, tiveram que lutar e conseguiram. Aliás, é um momento que eu acho que é para dizer o grato que eu sou pelo jornalismo, porque sem esses anos eu não teria tido possibilidade de ir aos lugares mais longínquos, acompanhados por escritores, Jorge de Andrade, por exemplo. Tá? Então, tem muitas coisas a ser gratas. Né? Uma delas é essa. Aqui, bom, A capa, né? Ali. João Cabral de Melo Neto. Eu sempre digo, não é questão de pobre coitado, não é isso. É a força da sobrevivência. Se vê assim. Não é que tem que ser assim. Mas eu sempre quero mostrar o que vai de resistência e força. Não vamos deixar a pessoa debaixo da ponte, sabe? Então, essa. Bom, eu pus essa ali porque um contraste total. Esse é um livro chamado Chorinho Doce. E dessa eu tive a participação completa com Adélia Prado. Essa extraordinária poeta, Adélia. Ela mesma selecionou os poemas e sequenciou. Então, essa é uma experiência interessante. Então, bom, por isso, essas são minas, quer dizer, essa coisa em que ela trabalha com o dia a dia, mas tem uma mistura com, como vou dizer, às vezes eu acho que ela me lembra a Santa Teresa de Ávila. Ela mistura o sacro e profano. Aliás, eu acho uma coisa muito interessante, essa mistura
do sacro e profano. Né? Então, pode fazer essa. Você vê, essas são fotos completamente diferentes. São fotos espontâneas, sem querer ser fotografia. São momentos. É um momento interessante porque esta coisa da espontaneidade, as pessoas hoje em dia usam muito, obviamente, selfies e UFIs e tudo isso. Eu não acho que é questão de menosprezar isso. Eu acho só que é interessante utilizar uma certa espontaneidade dentro disso. Não? Então, nós estamos em outra época de foto. Mas é interessante, não? Enfim, já acabou eles. Maureen. Bom, ali é outro papo. Pois e é. aí, talvez você possa falar, continuando nessa sua relação com os autores, como foi seu encontro com Ariano Suassuna e como que, ao mostrar essas imagens dos sertões para ele, o Euclides apareceu nessa história do livro. Anos atrás, eu tinha lido A Pedra do Reino. Extraordinário. É um livro que você fica encantado. E eu tinha momentos até que ria assim. É difícil você rir com prazer de uma obra muito poderosa. Mas isso foram anos depois, quando eu tinha coletado uma série de imagens tiradas na área do Nordeste, procurei Ariano para ver se ele poderia escrever uma introdução. Não? Ele falou, quando eu falei, não sei, uns 20 páginas. Bom, ali, então, 2 ou 3 meses depois, ele me olhou e falou, teve um problema. Eu adormeci. Em vez de escrever uma introdução, escrevi um livro. Eu mandei aqui, está por aqui, ele me mandou um manuscrito na máquina de o que seria 250 páginas. Mas como a ideia do livro era um livro, foi patrocinado, eu não podia dizer, bom, não vamos fazer. Então, escolhi o que provavelmente muito mais indicado. E o destino às vezes faz coisas certas. E escolhi Euclides da Cunha. Só a terra e o homem, exclusivamente. Vendo nele, eu não sei, eu acho que, vendo nele, talvez uma parte um pouco menos conhecida, não a parte de jornalista, de historiador, de sociólogo, entre aspas, tudo isso, mas nas partes de, que seria? Uma espécie de... É difícil de ver quando dar a palavra certa. São momentos de descrições até um pouco exaltadas, não? Umas coisas que eu provavelmente me surpreendi de ser do Ariano. Aqui vocês não vão saber, mas para selecionar, peguei um livro, e... Dos sertões, né? Dos sertões, Sublinho. Como se diz? Sublinho. Sublinhei as partes escolhidas. 3 ou 4 linhas aqui. Passa junto com 3 pontos e mais umas linhas, não? Mas como eu achei que era um pouco, talvez, ousado e um pouco assim,
questionável, fui ver os euclidianos, que, com toda razão, via o Euclides da Cunha como um dos escritores dos mais sérios, os mais brasileiros, os mais importantes. E fiquei assim, não é contente, fiquei assim aliviada quando eles não só aceitaram, só que mostraram um pouquinho assim, bem tenuemente, que gostaram. Então, a ideia de poder, pela a ideia do Instituto, que também eu dou graças a muitas coisas pelo Instituto, e mais isto do livro. Porque de todos os livros que eu fiz, eu acho o livro mais próprio, não só pelos anos, digamos, 100 anos, não sei, como eu acho que ele tem uma certa modernidade que na nossa foi muito interessante. Posso explicar muito um pouco dessa parte? Você... Quer passar as imagens? Não, acho que não. O que aconteceu? Um livro, nada se faz sozinho. Nada. A gente, esse negócio de autor, eu sempre fico um pouco assim, porque estão milhares de pessoas, muitas pessoas envolvidas. Então, o que se fez? Primeiro, obedeceu todas as fotos e as palavras de Euclides. Os textos as fotos foram ampliadas e atrás que seria introduções, não? Uma da Valnice, que agradeço muito pelo seu conhecer, e uma do querido amigo que ele mencionou uma coisa que para mim é uma das coisas que mais me deu prazer e orgulho mesmo, é que desse pequeno livro foi feita uma edição em alemão desse pequeno livro. A tradução foi feita por um grande tradutor suíço, Bertolt Zickli, chamava. Que já esteve aqui em Paraty também. Ele já veio aqui para frente. Ele já veio aqui e ele está agora fazendo uma tradução de Grande Sertão Veredas. Pois é. Não, mas para continuar, por que eu achei fantástico? Através da tradução em alemão dessas poucas linhas, ele foi dado a missão de fazer primeira edição dos Sertões em alemão. Então, isso eu achei... Nossa, é porque é especial, então me deu muito prazer. Quer mostrar? Bom, então, aqui, vocês falaram que na casa IMS aqui, a gente montei com Marcos Alberti e eu, a gente montou essa trilogia de Suassuna ser a terceira ponte do triângulo. Euclides, Guimarães e Suassuna, não? Então aqui eu vou, como a gente já viu antes o Guimarães, o vaqueiro, isso pode seguir o livro, e aqui Suassuna com os guerreiros das Alagoas, não? Essa tradução bem assim, bom, de Alagoas, aliás, obviamente, mas e tem uma música que está nessa, que é muito bonita, que foi gravada nos anos 70, de um bolado. Então,
é uma coisa que a gente achou interessante unir essas três pessoas, porque talvez estamos em entendimentos prévios com a nova fronteira e com Dantas Suassuna e a família Suassuna, para poder publicar esse livro, que ele se chama A Lanterna de Maurina e alguma coisa de quaderno. As visagens de quaderno. Hã? As visagens de quaderno. Exatamente. Quaderno é ele. Maurina sou eu. Maureen, você não quer mostrar isso aí? Que eu ia dizer. Esse é bonito. Então, a Ariano Celcino, a terceira ponta do triângulo literário, místico, telírico, mítico e sertanejo. Euclides, Guimarães, Suassuna. Não? Isso é Porque eu dedicatório. acho que, olha, não, é interessante, não? Essa é a dedicatória que você faz nesse livro, e você diz que fica devendo uma interpretação à altura da obra do Suassuna, né? Que agora Que talvez agora virá. Sim, o Suassuna, ele sempre fala do Brasil real. Falava, e ainda fala, porque ele realmente não morre logo. Não morre. Maureen, a gente tem muito pouquinho tempo. Eu vou te pedir só para, se você puder comentar, por que você começou a falar de como você escolheu os trechos dos Sertões, né, que você ia, sublinhava 2, 3 linhas, mas aí depois você os dispõe em versos, né? Você transforma o que é prosa em poesia, a partir do seu trabalho de texto também, que é uma coisa que a gente ainda não falou. Se você puder falar um pouquinho disso, e também isso que as suas fotos que compõem os Sertões não são feitas na região de Canudos, onde houve a guerra. Nunca fui. Assim como o Cão Sem Plumas não é o Capibaribe. Você faz interpretações também dos espaços. Não, o livro, o primeiro e o segundo, é como se dividiram em 2. A primeira parte foram fotografias feitas assim, sobre a água. Por exemplo, veio de uma noite uma explosão. Eram cromos. Você sabe o que é como chama? Folha de contato. Folha de contato. Imagina, até esqueço. O Miguel está aqui para ajudar nisso também. Folha de contato. Mas eu botava em cima das águas, usava o filme de noite, de dia, de noite. E isto agora foi magnificamente assim, como se... Não sei se vou. Dá para ver, dá para ver. Sabe, a parte inicial é uma parte interessante, deixa eu ver. Não dá para fazer uma coisa sincronizada. Então tem azul, tem preto e tem sépia, que está alguma vez assim, a sépia. Aí, de repente, com esse vaqueiro, começa, ele está por aqui, não sei onde, ele começou antes, de repente, tornou fotografia real, que seria hoje, não? Então, a coisa muito interessante é que todos os cromos foram digitalizados. Nessa digitalização, o que acontecia? Certas figuras que não apareciam antes, de repente surgiam, não? E eu acho que... Aí está aqui. Não vou falar desse livro porque vocês vão ver amanhã mais tarde, né? Mas agradeço poder ter participado numa nova edição euclidiana, não? Miguel, você não quer falar sobre o lançamento? Amanhã só anunciar para as pessoas lá na casa do IMS? Só dar o serviço. A Maureen lança o livro amanhã na casa do IMS, às 7h, com uma conversa com a Marília Scalzo, depois vai autografar, mas hoje vai autografar também, aqui depois. Infelizmente, nosso tempo acabou.
É rapidinho. Falei demais. Né? Não, as pessoas vieram te escutar. A ideia era essa. Muito obrigada, Maureen. Obrigada a todos. Falei demais.